Boa noite. Terça-feira, feriado em BH, mas estamos aqui. Nós trabalhamos hoje o dia todo, né? A loja fechou às 15, mas nós estamos aqui. Essa live, uma live muito importante. E eu fiz uma enquete, as pessoas pediram para fazer às 19 para que participem. E eu diria que é uma das lives mais importantes, porque é a dúvida que eu mais recebo. E eu já passei por todas essas dúvidas quando eu iniciei, né, na suplementação. Boa noite a todos que estão entrando. Acredito que todos vão gostar demais dessa live, viu? Essa live é uma live que eu prometi para as pessoas que participam lá do meu clube de suplementação. Para quem não sabe, eu criei um mini curso para ensinar as pessoas a suplementarem do zero. E nesse curso tem vários vídeos. Mas eu comecei a receber dúvidas a respeito desses vídeos. Eu percebi que faltaram informações. E todo santo dia eu recebo essas mesmas dúvidas das pessoas a respeito da suplementação. As pessoas querem muito começar a suplementar, mas elas não sabem por onde começar. Então eu falei, vou fazer uma live e vou levar essa live lá para o clube também. Porque é muito importante a gente ser autor da nossa saúde. Então o título dessa live é Suplementos Essenciais para a saúde prosperar. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa, porque o que é essencial para mim pode não ser essencial para você nesse momento. Mas tem alguns nutrientes que eles são sim comuns a todas as pessoas. Só tomar uma aguinha. Aliás, para quem não toma água, o segredo é deixar uma garrafinha aí do lado, né? Durante a live eu quero inclusive falar um pouquinho sobre os chás. Eu comentei hoje nos stories sobre alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de tomar o chá e de ter os melhores resultados com esses chás, né? Mas vamos direto ao ponto, falar sobre suplementação. Então chega muita gente para mim falando, olha, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu quero começar a suplementar. E isso vai acontecer muito porque no melhor dos cenários, a gente vai chegar no médico, no nutricionista. O nutricionista vai, né, nos pedir alguns exames, o médico também. Se não me engano, o nutricionista ainda não pode pedir exames, mas o médico pode. E aí, a gente faz esses exames e o médico, no melhor dos casos, melhor dizendo, ele vai te pedir esses exames e com base neles ele vai te passar uma suplementação. Mas na prática a gente vê assim que isso não é tão comum, muito pelo contrário, muitos médicos não querem passar nenhuma vitamina, né? Então a gente tem que estudar por conta própria, porque se a gente ficar esperando que um médico nos passe, que um profissional de saúde nos passe, talvez a gente vai viver uma vida inteira esperando por uma prescrição que não vai chegar e a gente poderia estar tendo resultados excelentes. E muitas vezes não está porque a gente não correu atrás. Então a gente não deve ficar esperando as coisas caírem pra gente, a gente tem que ir atrás de informação. Então quando eu criei o curso de suplementação, eu já sabia de muita coisa, eu estudo sobre suplementação há mais de 13 anos. Mas quando eu fui estudar mais, eu falei, nossa, eu não sei de nada, tem muito mais para saber. E hoje eu sei muito, mas com a consciência de que eu tenho muito mais para saber. Então eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de relaxar. Porque quando eu tô parada, eu falo, não, eu podia estar fazendo uma aula nova, lendo um livro novo, aprendendo uma coisa nova para compartilhar conhecimento. Porque eu te confesso que é angustiante. Tem muita gente que chega com questões que eu sei assim de cor. Eu falo, nossa, essa pessoa precisa saber disso. Então, compartilhar conhecimento é uma missão que eu tenho nessa vida e independentemente da loja, né? Então, muita gente aprende aqui conosco e não significa que vai comprar na nossa loja, mas eu tô aqui passando esse conhecimento. Então, suplementos essenciais, a gente tem que pensar em várias variáveis realmente, né? Então, à medida que eu vou falando, as dúvidas vão surgindo, eu não sei se eu vou conseguir responder durante a live, mas no final espero conseguir, tá? E aí, a gente tem que pensar no que é essencial, pensando assim, o nosso corpo, ele precisa desses nutrientes, né? Eu sempre falo isso, as pessoas não ligam isso, mas a gente sente fome porque o nosso corpo está pedindo por nutrientes.
Então, quando a gente está com fome, a gente está com sede, nosso corpo está falando assim, eu preciso de proteína, eu preciso de vitamina, eu preciso de selênio, eu preciso de aminoácidos, eu preciso de muita coisa. E a gente sente fome, vai lá e come e entrega para o corpo aquilo que ele precisa, né? Então, muitas vezes, a gente não percebe que a gente precisa desses nutrientes todos os dias e a gente geralmente não entrega tudo, porque por mais que a alimentação ela seja muito boa, que só um minutinho, só um minutinho. Davi, tá muito alto aí. Tô sozinha em casa com meu filhote, meu marido viajou. Aí falei, Davi, você vai ficar quietinho enquanto eu fizer a live. E ele tá lá quietinho, mas fazendo muito barulho, aí me desconcentrou. Fiquei perdidinha aqui agora. Tá, Davi? Então, silêncio. Para quem não sabe, o Davi é meu companheiro, inclusive, de suplementação. Suplementa, gosta de suplementar. Às vezes ele come algo que não faz bem. Ele mesmo vai lá na cozinha, pinga uma tintura. Ai, criança não pode tomar tintura. Mas aqui em casa ele toma, porque ele adora isso. Então ele cresce vendo isso e isso acaba ficando enraizado realmente, né? Então, quando a gente precisa de nutrientes, a gente tem que entender que a gente precisa dos nutrientes todos os dias. Então, um dia que a gente não ingere esses nutrientes, a gente tem um impacto na nossa saúde. Então, é por isso que a suplementação, suplementos, quando a gente fala de suplementos, ele é um assunto que ele encanta muito as pessoas gostam muito de falar sobre isso, de ouvir sobre isso. Eu vejo o crescimento aqui do Instagram. Antigamente, assim, o que eu recebo hoje de mensagem num dia é o que eu recebi antes num mês inteiro, porque as pessoas estão muito curiosas, as pessoas estão entendendo a necessidade de suplementar, porque o que eu vinha falando antes do Davi me desconcentrar é que por mais impecável que seja a nossa alimentação, ela cada vez nos entrega menos, seja porque a alimentação ela está muito contaminada com agrotóxicos, ela tem cada vez menos antioxidantes, né, que é o que a gente espera quando a gente come vegetais, por exemplo, que ele esteja cheio de vitaminas, cheio de antioxidantes, mas cada vez mais a gente tem uma menor quantidade, né, disso. Então, um dos e-books, né, que é a introdução, eu até quero abrir aqui, porque para a gente falar sobre suplementos essenciais, a gente precisa falar sobre aquilo que mais falta. Se você é brasileiro, você está aqui me assistindo, você é brasileiro, né? Isso aqui é porque eu mandei imprimir os e-books, né? Os e-books, eles são todos digitais. Mas o que é subnutrição? A gente está muito acostumado a falar o que é desnutrição. Então, vou pensar num menino que está lá na África, está desnutrido porque falta comida. Mas a subnutrição é aquela pessoa que ela está com falta de vitaminas, com falta de minerais. E a gente vive um momento mundial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muito grande de subnutrição, que é aquela pessoa que está com várias vitaminas faltando. Então, assim, é muito notório. Quando você começa a estudar isso aqui, você vê assim aquela pessoa que tem um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de síndrome do pânico, várias doenças, na verdade, poderiam ser muito melhoradas se essa pessoa tivesse com seus níveis de vitaminas e minerais ajustados. Porque, por exemplo, a pessoa que está com depressão, você vai olhar o nível de B12 dela, tá lá embaixo, né? Então, quando a gente fala aí de subnutrição, e aí eu vou falar sobre os suplementos que eu considero que são essenciais, porque é o que a maior parte da população ela tem deficiência, independentemente se você come muito bem, mas a tendência, né, é que as pessoas comam muito fora, tem dia que nem come direito, então a tendência é que falte muita coisa. Então, por exemplo, 80% da população tem deficiência de magnésio. Então, imagina a pessoa que não ingere magnésio na comida, e no Brasil o nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, muito provavelmente você está aí me assistindo, você tem deficiência de magnésio. Por mais que você tenha feito o exame e tenha dado lá dentro da referência, você precisa entender que o magnésio que aparece no exame de sangue é aquele que está na corrente sanguínea, mas a gente não consegue medir quanto de magnésio que tem nos ossos, que tem nos dentes, por exemplo, que é um outro exame muito mais específico. Então, acredite, 80% da população tem deficiência de magnésio. Qual que é o problema? Pessoas dormindo mal, com o intestino preso, com depressão, tudo isso pode ser falta de simples magnésio, é um dos suplementos mais baratos que a gente tem. 80% da população não consome cálcio suficiente, e aí eu preciso muito falar sobre essa questão do cálcio, porque o suplemento de cálcio, toma aí uma cápsula de cálcio.
Um perigo. Por que que é um perigo? Vou explicar. E muita gente que está aqui assistindo, como a seguidora que comentou, eu sinto que eu tenho várias deficiências nutricionais. Provavelmente tem, porque por conta de tudo que eu vou falar aqui. Deficiência de zinco, vitamina A, muita gente tem deficiência. Vitamina D, 90% das pessoas têm níveis abaixo dos ideais de vitamina D. Aí a pessoa vai no médico, isso é muito frustrante. Tá lá o nível 17, 20, 25, o médico fala, não, tá bom. Só que o bom da vitamina D, está pensando em níveis ótimos acima de 50. Eu, Daniela, eu gosto da minha acima de 70. Pelo menos 50% da população não ingere vitamina C o suficiente, porque a gente tem vitamina C nas frutas, nos vegetais, mas quem é que come várias porções de frutas durante o dia? E ômega 3, 90% da população também tem baixos níveis na ingestão de ômega 3. Então, esse tipo de gordura saudável é muito difícil de obter por meio da alimentação, porque a gente não come esses peixes gordos de águas geladas, a gente come o salmão ali do Chile, que até tem ômega 3, mas é uma quantidade muito menor, tá? Então vamos falar de suplementação essencial. Eu fiz um vídeo aqui no Instagram que ele teve muita visualização, acho que a gente já bateu 300 mil visualizações. E chamou muita atenção porque as dúvidas que chegavam, né, das pessoas que ainda chegam, até hoje as pessoas comentam lá, são sempre as mesmas, assim, como que eu faço para começar? Tanto que a gente até criou um kit, né, de suplementos essenciais e, enfim. Qual que é o número 1 que eu entendo que é o suplemento essencial? A vitamina D. Então, é a primeira, assim, vou começar do zero, eu nunca suplementei nada. E aí, geralmente, as pessoas têm muita dúvida na vitamina D, porque os suplementos, a gente costuma medir eles em miligramas, né? E a vitamina D é o UI, que são as unidades internacionais. E aí já gera uma grande confusão. E eu me lembro de quando eu tomava, assim, comprava na farmácia umas de gotinhas, eu não entendia nada disso, depois fui estudar. E aí eu queria só fazer um parênteses da vitamina D e de todos os suplementos que eu vou falar, que é com relação à Anvisa. Todos os suplementos vendidos no Brasil, eles passam pela regulamentação da Anvisa. Então a gente vê uma suplementação que está escrito assim, ingerir uma cápsula, ingerir uma gota, porque a Anvisa limita. Então é muito importante que você que está aí ouvindo entenda isso. A Anvisa, ela limita algumas quantidades de vitaminas. Por segurança, ok, mas isso gera muita confusão, porque se você nunca suplementou a vitamina D na sua vida e você está com a vitamina D baixa, muito provavelmente, você vai começar com a recomendação que a Anvisa passa, que são 2.000 IS por dia, e os seus níveis eles não vão subir, porque essa é uma dose baixa. Então, quando a gente fala assim, eu não estou, inclusive, prescrevendo suplementação para você, eu estou te ensinando para você pesquisar e estudar sobre a sua vida. Eu tô falando da minha experiência, da experiência de pessoas próximas a mim, de boas práticas, assim, do que a gente vê. Deixa eu só me sentar direito. Da medicina integrativa, que é a medicina que olha o ser humano de forma integrada. Então, o que a gente pode pensar de vitamina D para realmente fazer diferença? Pelo menos 5.000 IS por dia. Então, 5.000 IS por dia não é muita coisa. O meu filho, que é criança, tem 7 anos, ele toma 2.000 IS por dia. Eu, Daniela, tomo 6 no momento. Porque o meu último exame, e eu vou medindo sempre, ele está em 83. O último antes dele estava em 92. Eu estava tomando 8.000 IS, aí estava 92, eu passei para 6, já baixou um pouquinho. E aí muita gente fala assim, mas eu tenho que usar para o resto da vida? Olha, tem, porque a partir do momento que você parar de suplementar, os seus níveis vão baixar, né? Então, você está usando agora a vitamina D, você parou de usar, os seus níveis vão abaixar. Então, enquanto você quiser ter níveis excelentes de vitamina D, por exemplo, você vai ter que suplementar. Porém, em alguns momentos você vai usar uma dose mais alta, em alguns momentos você vai usar uma dose mais baixa. A gente vai dosando assim. Mas se você é adulto, tem mais de 19 anos, a gente pode pensar em pelo menos 5.000 IS de vitamina D por dia. E sempre associada à vitamina K. Também teve um vídeo que eu fiz no sábado,
que muita gente não sabia dessa questão, né, da vitamina D3 com K2, e teve até algumas pessoas que falaram assim: ah, é modinha, cada hora esse povo inventa uma coisa para vender suplemento. E a questão da K2 não é nenhuma modinha, assim, a gente tem tanta evidência científica. Você entra num PubMed, por exemplo, você vai estudar sobre a importância disso, né, porque você vai tomar uma dose de vitamina D e você não tem a vitamina K2, essa vitamina D ela pode ir se acumulando ali nas suas artérias, calcificando as suas artérias, e com isso a gente começa a ter uma série de problemas. Então é muito importante que a vitamina D3, seja ela 2.000 IS, 10.000 IS, 5.000 IS, a quantidade que você for usar, que ela esteja associada à vitamina K2. Vitamina K2 com D3 que eu estou usando no momento é a Restaure da Central Nutrition, que ela é em gotinhas, a gente pinga embaixo da língua, mas ela tá esgotada. Tem muita gente na fila de espera esperando voltar, porque acabou na fábrica, né? A gente não tem como comprar. Tá previsto de chegar depois do dia 20. Mas se você não quiser esperar, tem opções de você pegar a vitamina D3 e pegar a K2 à parte, não tem problema nenhum fazer a suplementação separada, tá? Quanto de K2? Entre 100 e 200 microgramas ao dia, uma dose super segura. E é importante falar também, nós temos isso muito bem explicado aqui no e-book, que se trata da vitamina K2, porque a gente tem a K1, que ótimo, Isabel, você comprou separado, né? A gente tem a vitamina K2 e a gente tem a vitamina K1. A K1, ela não é específica para essa síntese da vitamina D3. Para essa síntese, nós estamos falando da vitamina K2, também conhecida como... a gente tem vários tipos, a gente tem a MK4, a gente tem a MK7, sendo que a MK7 é a mais biodisponível, o que não significa que a MK4 não seja, tá? As duas são, mas a MK7 ela é superior, sim. Então, eu tenho as duas ali para escolher. Escolhe a MK7 que melhor ainda. A Restaure é realmente muito boa, Janice. Ela é muito prática, né? Porque você coloca a gotinha ali, ela já vem também com um pouquinho de vitamina A e um pouquinho de vitamina E. Tudo isso junto tem uma ação antioxidante interessante, tá? Bom, primeiro tá claro? Vitamina D com vitamina K. Eu entendo assim, para quem vai começar a suplementar, é a primeira coisa a se pensar. Se você tá deprimido, tá com a imunidade baixa, toda hora você gripa, muito provavelmente a sua vitamina D tá baixa. E quando você suplementar, quando você modular isso, tudo vai melhorar. Eu, assim, já tem anos que eu não sei o que é pegar uma gripe. Assim, na loja tá todo mundo gripado, todo mundo que eu conheço pegar um resfriado e eu não ter nem, assim, nada. Às vezes começa a fungar o nariz, eu foco mais na própolis, pego um chá de guaco, tintura de equinácea, porque assim, eu comecei a sentir que vou resfriar, eu não fico esperando a gripe chegar e me pegar, não. Eu vou pro ataque e é assim que eu faço, eu não espero, não. Então, primeiro D3 com K2 eu entendo que é o mais importante e logo em seguida magnésio. Magnésio é o suplemento assim que mais gera dúvida nas pessoas, as pessoas perguntam muito se podem misturar vários tipos de magnésio. E aí, para você que está assistindo, é muito importante que você entenda que você nunca vai estar misturando vários tipos de magnésio. Para você entrar na fila, Elisângela, se você mandar mensagem no nosso WhatsApp e falar, olha, eu quero a vitamina Restaure, quando chegar avisa pra gente, tá bom? É assim que a gente faz, a gente coloca lá na pastinha e avisa sobre a Restaure. E a Restaure, só para complementar, ela custa R$179, mas ela rende 430 gotas. Então, imagina, se você tomar 3 por dia, 430 dividido por 3, vai durar meses. Aqui em casa eu uso 3, meu marido usa 5 gotas. Então, a gente usa 8 gotinhas por dia, tá? Eu comprei antes de acabar, então eu ainda tenho aqui. Aí até chegar, vai durar um tempo aqui, mas dia 20 tá aí, vai chegar. Magnésio. Só existe um tipo de magnésio na natureza. Então, quando a gente fala em misturar vários tipos de magnésio, a gente não está misturando vários tipos de magnésio, não. A gente está misturando diferentes tipos de ligadores desse magnésio, digamos assim. Porque a gente tem, por exemplo, o magnésio quelado, que é uma mistura, uma junção, uma ligação
do magnésio elementar, que é esse encontrado na natureza, com o aminoácido glicina. O magnésio com inositol. O inositol também é uma molécula separada, então a gente está misturando o magnésio com inositol. Magnésio malato, a gente está misturando o magnésio com ácido málico, entendeu? Então não tem problema nenhum você misturar vários tipos de magnésio. Inclusive é muito interessante essa técnica. Então o magnésio é importante para... eu ficaria aqui até amanhã falando. Para você que come açúcar. Quanto mais açúcar você come, mais você precisa de magnésio, porque o açúcar vai depletando o magnésio. Quanto mais cafezinho você toma, mais você precisa de magnésio, porque o café... Falei café? Tô confusa agora. Falei café. Quanto mais café, esse café, também café diurético, né? A gente vai depletando o magnésio do corpo. A gente precisa de magnésio para uma melhor absorção da vitamina D3. A gente precisa de magnésio para ter um bom funcionamento intestinal. A gente precisa de magnésio para destoxificar. O magnésio é extremamente importante para a gente fazer detoxificação. Então, você quer cuidar da saúde do seu fígado? Você precisa de magnésio, assim como você precisa de vitamina D também. Então, o magnésio, você escolhe qualquer magnésio que você puder pagar. Eu não tô podendo gastar muito agora, eu vou pegar um cloreto. Ok. O cloreto, o único problema dele é que ele... Pedro, você toma café demais. O meu marido tava assim. Meu marido tava tomando 6, 7 expressos por dia. Ele parou de dormir. Assim, ele tava igual um zumbi. Se a pessoa fica tão viciada em cafeína, então... isso vai depletando esse magnésio, a pessoa vai ficando tensa, a pessoa vai ficando cada vez mais... Nossa, é horrível. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é diminuir essa cafeína. De preferência, não usa todo dia. Meu marido cortou 100% da cafeína, falou, vou ficar no mínimo um mês sem café, sem cafeína nenhuma. E ele passaram uns 3 dias, aquela dor de cabeça, assim, é um vício mesmo, né? Ele voltou a dormir depois que ele cortou essa cafeína e tá usando o magnésio quelado à noite antes de dormir. Ele usa da Performance, né? Usa 2 cápsulas que equivalem a 520 miligramas. Então, qual magnésio para desintoxicar? Qualquer magnésio, entendeu? A questão é que tem alguns magnésios que são melhor absorvidos. Então, assim, o quelado tem um ótimo custo-benefício, né? E o quelado, por exemplo, da Performance, R$59, com 100 tabletes, você pode usar até 2 por dia, 50 dias de magnésio de ótima qualidade por R$59. Você pode usar, para você que tem dores mais, assim, tô com muita dor articular, dor muscular, tô com falta de energia, aí eu já sugiro mais o dimalato, porque o dimalato, ele juntamente com o ácido málico, né, que é a ligação do magnésio com o ácido málico, ele tem uma ação mais direta nas nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas geradoras de energia. Então, eu diria assim, para quem quer dormir, relaxar, eu focaria mais no quelado e no inositol. O inositol de preferência à noite, mas pessoas muito ansiosas podem usar durante o dia também, não tem problema nenhum. Agora eu tô com mais dores, tô com falta de energia, eu focaria no dimalato mesmo. E eu tô com o intestino preso, né? Intestino preguiçoso. A gente tem o carbonato da Equalive, que é o magnésio inositol da Equalive. A gente tem o cloreto. Esse cloreto, pelo fato dele ser menos absorvido, imagina, você ingere e ele sai lá no seu intestino rápido. Então, com isso, ele ajuda nesse peristaltismo. É por isso que o cloreto, ele ajuda no intestino. Não só o cloreto, mas esses que têm uma absorção pior, né? O cloreto, o óxido, o próprio carbonato, eles são sais de minerais, então ele não fica tanto tempo no nosso organismo e por isso que eles ajudam mais no intestino. Então, como ele não fica muito tempo no organismo, eu gosto até de mesclar. Aí eu pego à noite, eu uso o magnésio inositol da Equalive para ajudar nessa questão intestinal e durante o dia, após o almoço, eu uso o quelado, tá? E aí, se me perguntar quanto de magnésio, a Anvisa nos fala que a dose indicada para adultos é de 320 miligramas para mulheres e 420 miligramas para homens, mas até uns 600 miligramas por dia é seguro, você não vai ter problema nenhum sendo adulto usando 600 miligramas de magnésio por dia, tá? A gente tem treonato, tem vários tipos.
Aí você pode misturar, olha, o treonato tem aqui 50 miligramas, o dimalato tem 200, o inositol tem 350. Pronto, você já tá com 500, 600 miligramas de magnésio aí por dia, tá? Então, magnésio é extremamente importante. Eu falaria aí que é uma tríade, né? De vitamina D3 com K2 e magnésio. Então, são suplementos que assim, olha, tô com pouquíssimo dinheiro, não posso gastar muito agora, eu focaria nesses 3 para começar, tá? Então, são os 3 principais aí para começar. E aí, a gente pode seguir falando da questão da inflamação, né? Então, a gente tá cada dia mais inflamado porque a água que a gente bebe. Eu detesto esse negócio de viver neurado, sabe? Ai, eu já tive essa fase. Acho que a gente tem fases nessa vida, né? Então, eu já tive fases de viver com medo de beber água, com medo de comer, com medo de passar qualquer coisa na minha pele. Tanto que eu não fazia luzes, eu tava com o cabelo branquinho, branquinho. O magnésio com custo-benefício melhor é o magnésio quelado da Performance. Vai ser o mais em conta e super eficiente. Então, assim, é um basicão para tudo. Magnésio quelado da Performance. E aí a gente tem outros, que pode ser o inositol, tá? Mas assim, qual que é o melhor custo-benefício? É esse. Então, teve uma época que eu tava deixando meu cabelo branco, eu tinha medo de fazer luzes por causa da amônia. Então, eu entendi que o que a gente precisa realmente é não acumular isso, não ficar deixando isso acumular no organismo e viver a vida, né, sem neuras. Então, por meio de nutrientes, a gente vai detoxificando. Eu tenho uma live incrível sobre o detox do fígado, ficou muito legal, ela tá lá no clube, para quem está participando. Quanto que é o clube? R$97 total, assim, não é por mês não, tá? Você paga isso, você tem acesso aos e-books, às aulas, então tem uma incrível sobre fígado. Aí quando a gente detoxifica o nosso fígado, você não tem que ficar se preocupando, a não ser que você tá fazendo demais, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho problema com glúten. Qualquer quantidade de glúten me faz mal. Então, comer glúten, meu intestino vai prender na hora, minha cabeça vai doer na hora. E aí não adianta, eu posso usar o magnésio que for, a estratégia que for, que vai ajudar um pouquinho, mas não resolve, tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Nosso corpo é o nosso templo. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou beber porque eu mereço. Pelo contrário, você não merece ficar bebendo demais, ficar fazendo coisa errada com o seu corpo, porque tudo aquilo que a gente faz, ele responde, né? Então, respondendo, precisa de prescrição médica? Não, porque o suplemento ele não é remédio, ele não é medicamento. Então, quando você compra um suplemento no Brasil, você pode ficar tranquilo, porque as doses, elas são bem conservadoras, né? Quando a gente compra um suplemento nos Estados Unidos, por exemplo, você encontra lá vitamina D com 50 mil IS. Aqui no Brasil, você só encontra na farmácia com prescrição. Aí, para essas doses, você precisa de prescrição. Mas se você usar uma coenzima Q10 na dose que a Anvisa permite, um complexo B, não precisa de receita. Até porque se precisasse, muita gente não tomaria nunca, nunca, nunca. Pode tomar própolis todos os dias? Poder. Eu diria, assim, existem controvérsias nesse ponto. Porque a própolis, ela é um antioxidante. Então, se você der para o seu corpo todos os dias o mesmo antioxidante, uma hora ele pode parar de responder. Então, eu não gosto de usar própolis todos os dias. Eu comecei a resfriar, eu vou lá e tomo própolis. Eu comecei a, sei lá, tô com uma dorzinha de cabeça, ou então tô agitada, porque a própolis é ótima para dormir. Então, você faz um chá, camomila, por exemplo, pinga as gotinhas de própolis, é tiro e queda para dormir. É maravilhoso para dormir. Ela é rica em alguns compostos que são moduladores do nosso sono e do nosso relaxamento. Mas eu não gosto da ideia de usar todos os dias, não, tá? Agora, falar se pode ou não pode, não existe isso de pode ou não pode, não. Assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E eu acho que isso pode ser interessante de pensar por causa da própolis, tá? Vamos falar de complexo B, que eu acredito que também seja uma suplementação essencial por alguns motivos. A gente precisa de complexo B para detoxificar e para nossa tireoide. Nós vamos ter uma live sobre tireoide, onde nós falaremos mais sobre tireoide,
ok? E aí a gente vai falar sobre os nutrientes específicos para quem tem tiroidites, né? De Hashimoto ou subclínico, tem vários tipos, tá? Deixa eu anotar aqui para falar sobre essa questão do café e chá com suplemento, só para eu não perder o fio da meada aqui. Mas nós precisamos falar sobre essa questão de café e chá com suplemento, super importante, tá? Então, no caso do complexo B, eles estão muito ligados, principalmente o metilfolato e a metilcobalamina, nos nossos processos internos de metilação. E a metilação, assim, falando de uma forma super resumida, ela está muito ligada, assim, à nossa detoxificação. Então, os nossos genes, as nossas células, elas estão o tempo todo se multiplicando, né? E a gente precisa sempre fazer uma modulação disso, tá? Eu não quero falar de uma forma técnica, assim, para que todo mundo possa entender o que precisa ser entendido, né? Então, imagina que o ácido fólico, quando a gente ingere um alimento que tem ácido fólico, por exemplo, uma folha verde escura, um fígado de galinha que tem aí o ácido fólico, a gente precisa pegar esse ácido fólico e converter ele na forma bioativa que é o metilfolato. A mesma coisa acontece com a B12, né? A gente precisa convertê-la em metilcobalamina também para que o nosso corpo possa usar, porque muitas vezes essas estruturas, a B12, por exemplo, ela é uma vitamina grande, então o corpo precisa quebrar. E muitas pessoas têm polimorfismos genéticos que impedem essa conversão, não só no caso da B12 e do ácido fólico, mas de muitas outras vitaminas também, mas especialmente no caso dessas. E aí, se a gente não faz metilação, se a gente não consegue fazer essa conversão, o nosso detox, ele fica comprometido, por exemplo, a nossa memória. Então, a gente precisa muito de complexo B para nossa performance cognitiva, para a gente formar neurotransmissores. Então, por exemplo, serotonina. Eu até comentei, né, que eu medi a minha serotonina, ela tá alta, tá, acho que o limite, sei lá, 150, tava 140. E eu sou uma pessoa, assim, muito positiva, realmente, hoje em dia, né, porque eu já fui muito negativa na minha vida. Pra gente formar serotonina, a gente precisa de complexo B. A essa serotonina que depois vai virar uma melatonina. Então, muita gente tem falta de sono porque falta melatonina, mas porque faltam neurotransmissores para formá-la. Então, muita gente às vezes está vivendo aí angustiado, agoniado, porque não tem esses neurotransmissores que são tão importantes para o nosso bem-estar. E para isso a gente precisa do magnésio, que já foi falado, e a gente precisa muito do complexo B também. Então, em terceiro lugar, eu colocaria um complexo B. E aí, no Brasil, a gente não encontra nenhum complexo B com uma dose tão alta assim também. E eu falo porque eu já usei, por exemplo, o complexo B da Life Extension, que as doses são muito mais altas, mas que tem alguns efeitos colaterais. Então, por exemplo, você toma o complexo B da Life Extension, o xixi fica amarelo demais, muito amarelo, por conta de uma das vitaminas que tá ali. Não é nenhum corante, não. É uma questão normal, tá? E tem uma outra vitamina que, se ela tiver numa dose alta, a gente fica vermelho, fica coçando, assim, você acha que tá pegando fogo. Teve uma vez que eu tomei, as pessoas olhavam pra mim e falaram, Dani, você precisa ir pro hospital. Porque eu fiquei assim, parecia que eu ia pegar fogo, de tão vermelha que eu fiquei. Então, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, complexo B da Essential, da Pura Vida. O da Pura Vida a gente ainda não trabalha, mas vai chegar. A True Source também lançou um complexo B, né? E aí esse complexo B, se a gente parar para pensar, é um suplemento muito útil, porque um único dia que a gente não faz metilação e que a gente atrapalha, digamos assim, o detox. Quando eu falo detox, estou falando de fígado, tá? Porque o fígado, ele é o grande filtro do nosso intestino. Então, tudo aquilo que a gente come, que a gente passa na pele, o nosso corpo precisa lidar com isso. E aí ele passa lá pelo fígado e o fígado faz aquela grande peneira. Então, toda vez que eu falar sobre detox, eu estou falando de fígado. Então, tudo aquilo que a gente possa dar de suporte para o nosso fígado, tá? E o complexo B eu acho que é um suplemento barato e muito prático de suplementar, então não é nenhuma dose alta assim que vai causar intoxicação nas pessoas, mas o da Life, por exemplo, ele tem quase 800 microgramas de metilfolato. E esse metilfolato é um super suporte aí para detoxificação, para nossa saúde mental,
para o nosso bem-estar, mas todas as vitaminas. Então tem um pouquinho de biotina lá, que ajuda na saúde do cabelo, né, que ajuda na saúde das unhas. Então eu diria que o número 3, complexo B. Eu acho que faz muito sentido suplementar o complexo B hoje em dia. Mesmo você que não tenha deficiência de B12, porque a B12 que tem nos complexos B do mercado é uma dose baixa. Então, assim, eu estou com a B12 baixa. Esse complexo B não vai resolver, porque a dose é baixa. Mas é bom porque também não vai intoxicar. Então, assim, se a B12 estiver alta e você tomar o complexo B, não é um problema, porque é uma dose de manutenção, mas você estará suplementando as 8 vitaminas que compõem o complexo B, porque nem só de B12 a gente faz um complexo B, né? A gente tem 8 vitaminas e todas elas são igualmente importantes para tudo. Inclusive metabolismo de gorduras, quer emagrecer, às vezes você não está metabolizando bem as suas gorduras, a gordura que está no seu corpo. Então o complexo B vai te ajudar nisso também, tá? Deixa eu só ver aqui o que eu anotei para falar. Complexo B, vitamina D, magnésio. Eu entraria aqui agora com a coenzima Q10, tá? Quem não fala do complexo... Ah, tá. Olha só, a Anvisa, isso é muito importante você saber, porque a Anvisa, ela não obriga aos fabricantes colocar qual é a vitamina que está no seu complexo, né? Então, lá, se tiver escrito só ácido fólico, provavelmente é o ácido fólico mesmo, e não é legal. Se você vai suplementar, opte pelo metilfolato, porque pode ser que você não consiga converter em metilfolato. E aí, aquele ácido fólico ali, ele foi inútil para você. É que nem a cianocobalamina. Gente, esses dias eu fui na Araújo e tinha um monte de gente lá, e tinha uma pessoa querendo comprar vitamina B12. E aí o vendedor não sabia nada, assim, eu fiquei com vontade até de falar, mas eu falei, não vou dar palpite aqui não. E era um homem, né, comprando era especificamente a B12, e tinha uma lá de 5.000 microgramas, é uma dose altíssima, mas é cianocobalamina. E a cianocobalamina é uma forma horrorosa de complexo B, de B12. Então, você vai comprar uma B12 que seja um metilcobalamina, porque já está na forma metilada, o corpo consegue absorver. A cianocobalamina, existem estudos que mostram que o nosso corpo não absorve nem 3% dela. Aí você pega uma dose que não é muito grande, já não absorve, então seu nível não vai mudar nada, não vai fazer muita diferença na sua vida, não. Então, eu sempre olho, e isso a gente tem aqui nos materiais do curso, né, do mini curso, eu chamo de clube, tá lá bem escrito para você sempre optar, buscar pelo metilfolato e pelo metilcobalamina. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Até aqui temos alguma dúvida sobre o que eu falei? Tá todo mundo ouvindo? Às vezes eu começo a falar e me empolgo e falo, meu Deus, tô falando demais. Ok. Quem cala consente, então não temos nada de dúvida por aqui, até então, tá? Sobre qual o melhor horário? Boa, olha só, interessante. O complexo B é hidrossolúvel, tomar em jejum, perfeito. Todas as vitaminas do complexo B eu gosto de usar em jejum. E a gente tem isso tudo escrito aqui nos e-books também. Ai, tô em dúvida, qual horário que eu tomo a coenzima Q10? Tá escrito e eu vou falar também, porque o nosso próximo suplemento, number 4, número 4, é a coenzima Q10. Mas, para muitas pessoas, a coenzima Q10 pode ser o suplemento número 1, entendeu? E não necessariamente o 4. Para eu que quero engravidar, complexo B ou metilfolato? Então, eu usaria o complexo B de boa qualidade, porque ele já vai ter o metilfolato, por exemplo, complexo B da Essential, né, que eu falei, tem 800 microgramas de metilfolato. Pode ser que já seja o suficiente. Agora, a não ser que sua médica viu, seu médico viu que você precisa de uma dose além dessa. Mas o nosso corpo precisa de todas as vitaminas do complexo B e não só do metilfolato. Então, eu, Daniela, se eu estivesse grávida, eu preferiria focar no complexo B do que no metilfolato sozinho, tá? Especialmente a B12 também, para eu estar com boas reservas de B12. Falta eu falar isso, né? Então, se você tiver com a B12 baixa, por exemplo, meu marido, ele mediu e viu que a B12 dele estava baixa e, consequentemente,
a homocisteína dele estava alta, porque tem uma relação direta. E aí ele começou a suplementar uma dose, ele usa o complexo B da Essential, como eu, e começou a usar a B12 à parte, né? Então, a B12, a minha B12 estava 690, tava boa, né? Mas eu falei, vou subir mais um pouquinho, porque eu quero subir mais um pouquinho. Então, além do complexo B, eu tô usando a B12 de gotinhas. Então, a B12 de gotinhas não só pode, como eu acho uma ótima opção, melhor, inclusive, da gente usar a B12 em gotinhas. Por exemplo, a da Iosen, né, que é por nanoemulsão, a Pura Vida tem também. Usa em jejum, embaixo da língua. Acordou, né, fez seu shot, tomou suas vitaminas da manhã, você coloca lá a B12 junto. E aí você pinga lá debaixo da língua, vai ser ótimo, a melhor absorção possível. Mas aqui, escolhe a metilfolato. Então, obviamente que a da Pura Vida é metilfolato, a da Iosen é metilfolato, tá? Dirce, tem outras, eu fiz até um vídeo sobre isso, que é essa questão da homocisteína, tem outras questões que você pode olhar. Por exemplo, a suplementação de creatina pode ser uma ótima estratégia para baixar essa homocisteína. A vitamina B6 também e a vitamina B9, que a B9, no caso, é o ácido fólico na sua forma metilada. Então, às vezes, a sua B12 está boa, mas será que o seu metilfolato, a sua B6 estão boas também? Porque nesse processo de metilação, o corpo faz metilação para gerar creatina. Então, muitas vezes, quando a gente suplementa a creatina, a gente poupa o corpo, digamos assim, e a gente consegue, muitas vezes, baixar essa homocisteína dessa forma, entendeu? Mas tá muito ligada a hábitos de vida também, tá? Às vezes tá muito estressada, tá dormindo mal. Tudo isso vai aumentando também o seu estresse oxidativo e isso pode impactar diretamente na sua homocisteína também, tá? A coenzima Q10 que eu vinha falando, muita gente fala, né? Tem dúvida, porque a coenzima Q10, ela existe o formato mais usual aí nos suplementos, que é o que a gente tem, e tem a forma ativa da coenzima Q10 também. Então, quando a gente ingere a coenzima Q10, mesmo que não seja o ubiquinol, que é a forma ativa, a gente usa lá o ubiquinona, né? A gente ingere, o nosso corpo ele faz essa conversão no formato ativo. O que a gente precisa fazer é realmente usar na hora certa. Então, eu falei do complexo B em jejum, já a coenzima Q10 junto das refeições. Então, pode ser após o desjejum, pode ser após ou antes do almoço, no caso das cápsulas, né? Então, entre uma garfada e outra, você vai lá e toma a sua coenzima Q10, porque ela necessita de gorduras, porque ela é lipossolúvel. Então, é muito importante você tomar a coenzima Q10 em jejum, você vai perder uma grande parte dela, porque não tem gordura ali para que ela possa se ligar e ser melhor absorvida, entendeu? Agora, se for a coenzima Q10 da Iosen, aí não tem problema, porque ela tem uma tecnologia de nanoemulsão e ela é líquida, né? Então, ela você pode ingerir em jejum mesmo, tá? A coenzima Q10 nossa, a suplementação, essa essencial, né? Nosso corpo, ele produz coenzima Q10, só que com o passar dos anos, vai produzindo cada vez menos. Então, geralmente, aquela pessoa que tem endometriose, pessoa que toma estatina, pessoa que tá muito fadigada, você vai ingerindo a coenzima Q10, uma boa coenzima Q10 no horário certo, costuma melhorar demais. E quanto de coenzima Q10, né? Eu tenho falado as dosagens de tudo, mas se eu esquecer, vocês me perguntam. Coenzima Q10 para adultos, acima de 100 miligramas. Agora, pessoas muito fadigadas, em uso de estatinas, pode chegar a 400 miligramas por dia. E aí a gente tem que ver a dosagem na rotulagem. Aquela cápsula tem 100 miligramas, você pode usar 1 a 4. Então, é para prevenção, para eu melhorar a minha energia, porque ela vai fortalecer, digamos assim, a nossa mitocôndria, né? Então, maravilha. Alguém perguntou, posso dar coenzima Q10 para criança? O que acontece? Será que a criança precisa? Porque a criança ela tem um reservatório de energia tão grande, né? Por exemplo, para o meu filho eu não dou, nunca dei, nunca senti necessidade, porque parece que a bateria dele nunca acaba, então eu vou dar mais coenzima Q10 para quê? Entendeu? A criança geralmente tem uma reserva, tem mitocôndria. Eu até falo, Davi do céu, que mitocôndria invejável que você tem. Então, será que precisa para criança? Eu não diria que tem uma contraindicação, mas eu não sei se precisa.
Deixa eu ver essa pergunta. Foi você, né, Evelyn? Então, ele tem alguma questão assim que você acha que ele precisa de coenzima? Vamos entrar no antialérgico. Alergia. Então, pode ser que você esteja realmente com alergia, né? Porque imagina que você tá comendo algo que seu corpo não quer. Então, geralmente, assim, pessoa que come, eu tenho intolerância à lactose ou à proteína do leite. Aí você fica comendo muito aquilo e aquilo tá causando a sua alergia. Seu corpo não quer saber de glúten, aí você fica comendo um montão de glúten. Então, às vezes, a gente tem uma escolha, né? Comer certo ou ficar no remédio. Pode ser que seja o seu caso, pode ser que não. Mas sempre a gente pensar em fortalecer a nossa imunidade. Como que a gente fortalece a nossa imunidade? Evitando estressar a nossa imunidade, né? Então, com os níveis de vitamina D mais altos, utilizando estratégias antioxidantes ao longo do dia, os chás ao longo do dia. O problema é que a maioria das pessoas não faz nada disso. As pessoas que estão aqui ouvindo, provavelmente a maioria já faz. Mas se você olhar ao seu lado, seu vizinho, seu amigo, seu professor, seu aluno, ninguém faz nada. Tem gente que toma um chazinho por dia, não toma shot, não toma uma cápsula, come mal. Aí você fala assim, puxa vida, não tem como ser diferente, porque aquela pessoa não está fazendo nada para mudar aquela situação. Então eu fico doidinha quando eu sinto assim que comecei o dia, não tomei algo específico para ir modulando essa inflamação, para ajudar meu fígado, eu já começo a ficar, sabe? Meu corpo pede, porque da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu fico pensando o que eu posso fazer. Eu acho que sou sensível à vitamina D. Fiz exame e deu 41. Mas como assim sensível à vitamina D porque deu 41? Não entendi, tá? Mas 41 é um nível que para muitas pessoas estaria bom. Mas eu entendo que bons níveis de vitamina D, a gente tá falando acima de 50, entre 50 e 80 é bom. Tem até alguns protocolos que falam em mais do que isso, mas de forma segura, estando entre 50 e 80, você vai estar na frente da maior parte da população mundial, né? Coenzima Q10 da Iosen realmente eu gosto muito, tá? Acho ela bem interessante. Agora, o suplemento número 5 que eu falaria é o ômega 3, porque o ômega 3, ele é um tipo de gordura muito interessante, né? Porque o que acontece? A nossa dieta ocidental, ela é muito rica em dois tipos de ômegas, que são o ômega 6 e o ômega 9. Então, antigamente, né, lá atrás, a gente tinha uma ingestão maior de ômega 3 e menor de ômega 6 e de ômega 9. Mas hoje em dia, com os óleos refinados, com os industrializados, a gente tem uma ingestão muito maior do ômega 6, do ômega 9 e muito baixinha de ômega 3, o que acaba causando inflamação, piorando a inflamação. E o ômega 3, ele é uma estratégia que até um tempo atrás, eu me lembro quando eu estava grávida, né? Isso já tem, sei lá, 9 anos, que meu filho tem 7, vai fazer 8. Eu falei pro médico, doutor, não me lembro o nome dele, posso tomar ômega 3? Ele falou, pode, só vai fazer seu xixi ficar mais caro. E a gente ouve isso até hoje, né? Assim, é revoltante, dá uma raiva nisso, né? Mas a gente tem muita evidência falando do ômega 3. Então, o ômega 3, a gente tem uma aula inteira lá no clube também para explicar, porque é denso, a gente poderia ficar meia hora aqui falando de ômega 3, né? Como escolher, quais são os critérios, qual o selo que você deve olhar, como que você olha na rotulagem, mas para resumir, a gente tem dois tipos principais de ômega 3, a gente tem o EPA e o DHA. O EPA, você vai pensar nele quando você estiver pensando assim, saúde cardiovascular, controle da inflamação, você tem endometriose, por exemplo, você tem alguma autoimune, e aí você precisa fazer um controle mais efetivo da inflamação, você foca mais no EPA, tá? Agora, se você quiser, assim, memória, aprendizado, tá estudando muito, eu focaria mais no DHA. E aí, geralmente, todo o ômega 3 do óleo de peixe, ele vai ter as duas frações. Ele tem DHA e ele tem EPA também. Só que o que faz diferença é qual que é a fração em maior volume ali. Então, eu tenho mais EPA, então eu tô focando mais no controle da inflamação. Tenho mais DHA, tô focando mais na minha memória, na minha saúde
na saúde do cérebro mesmo. E pelo menos 1 grama de ômega 3 por dia. Algumas pessoas tomam 3, 4 gramas de ômega 3 por dia. Mas quando a gente fala assim de prevenção, tomar ali no dia a dia, 1 grama no total, sabe? Juntando as duas frações. E geralmente a gente tem isso num bom ômega 3, um ômega 3 concentrado, a gente consegue isso em 2 cápsulas. Então, juntando 2 cápsulas, juntando o EPA mais o DHA, a gente costuma ter ali mais de 1 grama de ômega 3 pra gente tomar durante o dia. Também é interessante junto de gorduras, tá? Então, junto do almoço ou junto do jantar, tem pessoas que tomam 3, 4 cápsulas por dia. Aí pode fracionar, né? Pode tomar 2 no almoço, 2 no jantar. E você que tem refluxo, você toma óleo de peixe, né? No caso o ômega 3, fica rotando, é horrível, né? Aquela sensação de ficar rotando óleo de peixe. Tenta fazer o seguinte, você fraciona essa dose, em vez de tomar 2 de uma vez, toma uma no almoço, uma no jantar. E toma antes de começar a comer. Então, antes de dar a primeira garfada, você toma o ômega e aí começa a comer. Porque a comida forra, digamos assim, a cápsula e a tendência é a gente ter muito menos refluxo. Então, geralmente isso funciona para a maioria das pessoas, tá? E aí são esses 5 suplementos que, assim, são os principais. Deixa eu ver, alguém me perguntou da espirulina. Da espirulina e da clorela? Olha, espirulina e clorela é como se fosse assim um arroz com feijão, né? As duas juntas, assim, são bem interessantes. A gente pode usar as duas juntas, a gente pode fazer ciclos. Vou usar a espirulina agora, depois eu uso a clorela. Eu tenho as duas em casa. Eu gosto mais de usar a espirulina e eu gosto de usar a espirulina de manhã ao acordar. Então, acordei, eu tomo 6 tabletinhas de espirulina orgânica da Pura Vida. No Brasil, me parece que a única orgânica é a da Pura Vida, realmente. Ela é boa para rinite, ela ajuda no detox do fígado, ela é rica em fibras, ela é rica em micronutrientes. Ela é como se estivesse tomando um shot em tabletinhos. Gosto muito. Vou falar sobre zinco também, tá? A clorela, ela também tem uma ação quelante de metais, e aí eu vou falar do chá agora também. Nossa senhora, é muito assunto. Ela tem essa ação quelante, então para quem come muito peixe, o peixe tem muito mercúrio, contaminação, então ela ajuda o nosso corpo a não ficar acumulando, porque uma coisa é a gente ingerir toxinas, e todo mundo vai ingerir toxinas. Outra coisa é você deixar essas toxinas ficarem se acumulando aí pelo seu corpo, que vai se acumulando é onde vem o problema. Mas se você ingere e não acumula, primeiro, porque você não está ingerindo grandes quantidades, você está sendo gentil com o seu corpo e você está dando para ele nutrientes para que ele elimine aquilo por meio das fezes, por meio da urina. Então, isso é extremamente importante, tá? Eu gosto muito de clorela e de espirulina. O zinco, como eu tenho hipotiroidismo em remissão, né, já usei remédio, no momento eu não uso nada, o zinco é um dos nutrientes mais importantes quando a gente pensa em imunidade, em pele, em cabelo e em tireoide. Quando a gente fala em tireoide, está falando da saúde como um todo, né? Zinco sempre na forma quelada, que é a forma mais biodisponível. E para quem tem qualquer questão na tireoide é extremamente importante, porque a nossa tireoide ela necessita de zinco para transformar o T4, que é um pré-hormônio, que o nosso corpo não tem receptores para ele, né? A gente precisa pegar esse T4 do pescoço para baixo, porque o cérebro usa o T4, mas do pescoço para baixo a gente precisa usar o T3. E para converter o T4 em T3, a gente precisa de mais de zinco. Então, o zinco eu uso 30 miligramas por dia, eu uso o zinco da Nau, tá? Quelado, junto das refeições sempre, porque o zinco, se você tomar em jejum, ele vai te dar muita náusea. Às vezes a pessoa toma suplemento e fala, não vou tomar suplemento não, esse negócio me faz mal. Muitas vezes é só porque está sendo usado na hora errada. Então, se você toma ali, eu uso junto do almoço, não me dá náusea nenhuma, mas já aconteceu de eu tomar de manhã em jejum e levar meu filho para a escola. Eu tive que parar o carro no meio da rua, assim, achar um acostamento. Eu achei que eu ia vomitar, não cheguei, mas assim, me fez muito mal. Então, zinco, excelente, mas sempre junto das refeições para que ele não cause esse desconforto gástrico, tá? Magnésio também é um que costuma causar. Se tomar magnésio com o estômago vazio,
tende a dar a não ser que à noite, assim, um magnésio inositol, mas se for usar um magnésio de malato, mesmo um magnésio quelado no meio da manhã, em jejum, ele também pode te dar essa náusea muito chata, você fica, é horrível. Então, o magnésio, o zinco, eu deixo eles para depois do almoço. Por quê? Agora eu vou explicar sobre a questão do chá e do café, né? Muita gente já desconfia, muita gente já sabe, mas a gente tem que ter um planejamento no nosso uso de suplementos para que a gente tenha o melhor resultado. Então, se eu fizer algumas coisas no momento não tão adequado, tão ideal, não significa que eu vou perder 100% daquilo que eu estou fazendo, mas significa sim que eu vou perder uma parte daquilo que eu poderia estar absorvendo. E suplemento bom, né, um suplemento de qualidade, ele custa. A gente vai comprar um suplemento bom e desperdiçar esse suplemento porque está sendo usado na hora errada? Não faz muito sentido. Então, quando a gente fala de chá e de café, eles são bebidas que eles têm muitos compostos, especificamente assim o chá. A gente usa chá porque a gente está interessado nos compostos bioativos daquele chá, né? Nos fitoquímicos, nos antioxidantes que tem ali. Então, por exemplo, o chá é muito bom para desintoxicar, até de poluição eletromagnética. Eu tô aqui, tem computador, tem tomada, tem internet, isso tudo vai nos intoxicando invisivelmente. E os chás, com a sua proteção natural, é para isso que as plantas utilizam essa proteção natural. Então ela tá lá, a planta ela é imóvel por natureza, né? Chega ali um bichinho, chega o sol, essa planta ela precisa se defender de alguma forma e ela faz isso por meio dos seus antioxidantes. Então quando a gente pega uma planta, a gente está pegando os antioxidantes dela e ingerindo. Então isso é muito benéfico para que a gente faça uma limpeza no nosso corpo, para que a gente entregue vários compostos benéficos para o nosso corpo. Então, quando a gente pensa num bom chazinho ou numa tintura, que é aquela erva no formato padronizado, a gente tem que realmente pensar nisso longe de refeições, longe do almoço, longe do café da manhã, né? Desculpa, longe das cápsulas. Então, por exemplo, é só você se planejar. Eu costumo tomar, assim, eu acordo 6 horas, né, 6h10, assim. Aí eu tomo, por volta de 6h30, eu tomo as minhas cápsulas da manhã. Então, no momento que eu vou mudando também, tomo B12, coenzima Q10, complexo B, NAC. Esses são os que eu tô tomando no momento. E, geralmente, espirulina. Aí passa um prazinho, eu vou lá e faço o meu shot, né, com a glutamina. Inclusive, pessoal, glutamina, não aqueça a sua glutamina. Muita gente não vai te falar isso, porque nem sabe. Eu fiz assim uma imersão em glutamina quando eu escrevi o curso de suplementação. E glutamina é um aminoácido que a gente não deve aquecer. A gente deve tomar ele frio, para a gente não degradar a parte daquele aminoácido. Ele tá ali isolado, não é à toa. Então, glutamina longe das refeições. Glutamina, não vamos usar glutamina com bebidas quentes, não, mas com bebidas frias, com água no shotzinho, tá? Então, tomei meus suplementos. Quando eu vou tomar café da manhã, que eu também espero dar 12 horas de jejum, né? Aí, sei lá, comi 9 da noite, no outro dia eu tenho que esperar no mínimo até 9 da manhã para comer. Então, quando eu vou tomar o café preto, que eu não tomo todo dia, ou o chazinho, já se passaram mais de 2 horas, 2h30 que eu tomei minhas cápsulas. E nem precisa ser tanto tempo assim, a gente pode esperar 30, 40 minutos. Então a pessoa fala assim, puxa, mas eu tomo café logo que eu acordo, aí se eu for tomar as cápsulas não vai dar tempo. Às vezes é a oportunidade que faltava de você também passar a praticar o seguinte, você acabou de acordar. Não é interessante você jogar comida para dentro logo que você acabou de acordar, mas esperar, o seu corpo é uma máquina, espera o motor aquecer um pouquinho. Então, se você costuma comer logo que você acordou, tenta mudar esse hábito. Toma suas cápsulas, deixa seu corpo absorver aqueles nutrientes das suas cápsulas, do seu shot, para depois você pensar em tomar seu café. Ai, mas eu sou viciada em café. Você não é viciado em café, você é viciado na cafeína
Porque a cafeína, você sente que ela tá te deixando ligado. Porque quando, na verdade, você tá precisando de nutriente. Quando você der nutriente para o seu corpo, ele vai parar de ser dependente de cafeína. Você pode ter certeza. A pessoa fica com medo de parar de tomar café, porque ela pensa assim, sem café eu nem levanto da cama. Você não levanta da cama hoje porque você está com falta de nutrientes, provavelmente. Porque a hora que você estiver com bons níveis de vitamina D, com magnésio circulando pelo seu corpo, né, de forma adequada, você vai ver que o café, ele vai ficar em segundo plano. Eu, hoje em dia, eu vou treinar sem pré-treino nenhum, adoro. Adoro, eu costumo tomar D-ribose, que eu adoro, que é ótimo, né, também para as mitocôndrias. Interessante. Agora, cafeína, assim, para ir treinar, para que isso? Toda vez, a gente não precisa ser dependente de cafeína. Então, você se planeja, olha, eu vou tomar meu chazinho nesse horário, né? Por exemplo, eu tomo ferro, né? Eu tomo ferro 11h30 da manhã, tem até um alarme. Que geralmente eu almoço às 13h. E o ferro, também super importante, mas nós vamos falar de ferro na live de tireoide, que senão vai ficar muita coisa aqui. Então, assim, eu tomo as primeiras cápsulas 6h30 da manhã, depois só 11h30. Eu tenho um intervalo para que eu possa tomar meu café, para que eu possa tomar meu chá. Agora, eu não vou tomar um ferro e logo em seguida tomar um chá, porque aquele ferro vai quelar aquele chá, os compostos eles vão quelar, vão sequestrar parte daquele ferro. Se você tomar um chá, um café junto com a coenzima, os compostos fenólicos do café, não é a cafeína, os compostos fenólicos do café vão sequestrar parte daqueles nutrientes e você não quer isso, você quer absorver o máximo possível. Então é só você se planejar. Então vai colocar um chá no meio da tarde, coloca assim 30, 40 minutos longe do seu whey, longe do seu colágeno, né? Então até o chá não é interessante misturar nem com aminoácidos, entendeu? Com nada. Tentar tomar esse chá longe das refeição, longe da suplementação. Então, por exemplo, à noite, aí eu falei que eu tomo de manhã, depois tomo meu ferro na hora do almoço, né? Tomo aí várias coisinhas. E depois do almoço, evitar de tomar chá. Agora, café, gente, tem gente que acaba de almoçar e toma café. Não faz a menor ideia do que tá fazendo. O café vai quelar um monte de nutrientes, vai bloquear a absorção de vários nutrientes da comida que você acabou de comer. Então, o café, o chá não foi feito para esses momentos, não. Então, a gente precisa entender isso. À noite eu tomo creatina e magnésio inositol, lá pelas 10 da noite, né? Então, eu me planejo para o meu chá da noite tomar até umas 8 horas da noite, porque aí não compete, né? Eu tenho chá, passou uma horinha, aí eu vou tomar os suplementos também. Ficou claro essa questão do chá? O chá, a gente quer essa ação quelante dele, porque aqui no nosso corpo, no seu corpo, nesse momento tem uma série de toxinas aí. Tem radical livre, tem toxina, tem metal pesado. A gente quer o chá para que ele entre no corpo, sequestre essa turma e leve embora. Mas a gente não quer que esse mesmo chá sequestre as nossas vitaminas, sequestre os nossos compostos bioativos. Então, separa o chá, separa o café das vitaminas. Pode tomar Q10 antes do jantar? Não indico. Por quê? Porque a coenzima Q10, ela participa do nosso processo de geração de energia lá nas mitocôndrias. À noite, a gente não quer muita energia. À noite, a gente já está pensando em dormir. Mesma coisa é a vitamina D, que simula a ação do sol. Vitamina D à noite, ela pode competir com os receptores de melatonina. Então, coenzima Q10, vitamina D3, sempre durante o dia, de preferência de manhã ou até a hora do almoço. É complicado você falar de tomar D3 e coenzima Q10 no café da manhã, justamente por causa do café, que geralmente tem um cafezinho preto, um chazinho ali, né? Então, talvez seja melhor deixar a maior parte para junto do almoço. Hoje, a maior parte das cápsulas que eu tomo estão junto do almoço. Na hora do almoço, eu tomo D3 com K2, magnésio, zinco, ômega 3. Tô tomando também astaxantina para recuperação muscular. Também entra ali na hora do almoço.
Então, na hora do almoço, obviamente, não tem café, né? Então, fica muito propício. Então, na hora do café da manhã, acho complexo por causa disso. Entendeu? Então, a gente tem... Cada nutriente, ele tem receptores, né? E melhores horários. Então, tem algumas coisas que são super bem-vindas em jejum. Ainda mais se acabou de acordar. Olha só, muita gente nem sabe. Mas durante a noite você está descansando. Mas o seu corpo, seu fígado, tá a pleno vapor ali. Tanto que muita gente que acorda 3 da manhã, geralmente está com alguma questão lá no fígado, né? De problemas de detoxificação. Porque 3 horas o fígado tá todo vapor. Quando a gente acorda, a gente acumulou um monte de radicais livres. Então, imagina que você chegou numa casa suja. O que você vai fazer? Você vai querer limpar. Eu vou querer limpar, porque eu detesto ambiente sujo. Eu chego num lugar sujo, eu quero limpar, eu quero arrumar as coisas ali. E aí você tá com esse acúmulo de radicais livres. Olha que maravilha, você vai fazer uma faxina. E como que você faz essa faxina? Com os antioxidantes, com o NAC, com o complexo B. O complexo B é super interessante para isso, com o seu shot anti-inflamatório. Você colocou lá o limão, o vinagre de maçã. Então, a cúrcuma é boa, desde que ela tenha ali uma pimentinha, né? Vou na sua loja para você me dar uma assessoria. Fica à vontade. Muitos clientes vão lá conversar e eu atendo. Ai, adoro. Esse papo que eu tô tendo aqui é o papo que eu tenho com muitos clientes, mas assim, cada vez mais eu tento, obviamente, fazer isso com todo mundo. Cada vez mais, não é sempre que eu consigo, né? Não é sempre que eu tô lá, mas é um prazer para mim. Creatina, qualquer horário, sabe? Porque a creatina, a gente precisa de saturar ela. Então, a gente vai fazendo uma saturação, ou seja, a gente começa a tomar creatina hoje, vai levar 28 dias para ela saturar no seu corpo, pra você começar a ter benefícios reais com ela. E aí, se a gente pensa que precisa saturar, não importa o horário que você toma, sabe? Se é com carboidrato, se é sem carboidrato, não faz diferença. Desde que você tome todos os dias, é importante você tomar todos os dias. Eu coloco junto do magnésio à noite, porque aí eu não esqueço. Inclusive, creatina é um nootrópico, né? Ela atua na memória, na saúde mental. Tem estudos de creatina para depressão, para idosos, né, que estão com perda muscular, perda óssea. Creatina é um dos suplementos mais espetaculares que existem. Ele poderia estar aqui na lista de suplementos essenciais, inclusive, né? Ok? Falei dos principais, esses aminoácidos, né? Aminoácidos, eu gosto sempre de pensar em aminoácidos também longe das refeições, porque assim, o aminoácido ele tá isolado, não é à toa, né? Por exemplo, você come um pedaço de carne, tem vários aminoácidos lá. O whey protein também tem vários aminoácidos, o colágeno tem vários aminoácidos. Mas se eu estou tomando a lisina, se eu estou tomando a taurina, se eu estou tomando o NAC, são aminoácidos, né? O triptofano, ele está isolado por algum motivo. Então, aminoácidos, assim, eu gosto de usar de manhã, longe desse café da manhã. Então, tomei o NAC, poderia colocar ali a lisina. A lisina e o triptofano já são aminoácidos geralmente usados mais assim à noite, né, ou no final da tarde. Então, esses suplementos, mas também longe das refeições é interessante, porque imagina, você tem um whey, tem um monte de aminoácidos lá. Aí você mistura sua glutamina no whey, que o whey já tem glutamina, sabe? Então, como eu uso glutamina pensando em intestino, imunidade, sempre de manhã ou à noite antes de dormir, porque aí eu tô sem comida no estômago, né? E aí ela consegue entrar e passar pelo intestino e alimentar aqueles enterócitos que tem ali de uma forma mais eficiente. Então, glutamina eu gosto de usar realmente em jejum, que eu uso no meu shot. Mas que poderia ser à noite antes de dormir. Muita gente pergunta se pode misturar glutamina com creatina, não tem problema nenhum. Você pode usar essa creatina com glutamina no shot da manhã. O NAC, ele é o principal nutriente quando a gente fala de detox. Principal, sim. Olha, qual que é o principal? É o NAC, porque o NAC, ele é o precursor da... Deixa eu só anotar essa pergunta aqui, senão eu vou ficar perdida. O NAC é o precursor da glutationa. Não existe detox no nosso corpo sem antioxidantes.
E o principal antioxidante do nosso corpo é a glutationa, que está presente em todas as nossas células. Então, quanto mais glutationa eu tenho, mais detox eu faço, né? Então, o NAC, ele é o precursor dessa glutationa, ele ajuda muito na imunidade, então a pessoa que está resfriado, tossindo, com muito muco, ele ajuda a fluidificar esse muco, ou seja, a gente consegue como se fosse escorregar essas bactérias, esses fungos de uma forma mais fácil, porque eu estou fluidificando o meu muco, né? Então é imunoestimulante, é bem interessante. Glutamina entre 5 e 10 gramas por dia, a dose padrão. Eu particularmente tomo 5 gramas no meu shot. Já teve épocas assim, quando eu tava com muita problema intestinal, que eu tava usando 10, porque a glutamina ela ajuda na hiperpermeabilidade intestinal, né? Que o nosso intestino, as células têm que estar bem juntinhas. Aí elas vão se separando quando a gente tem essa hiperpermeabilidade, a gente começa a ficar com distensão, gases, né? Então é interessante demais usar nesse momento para a gente fazer esse fechamento dessas células. Então a glutamina entre 5 e 10 gramas com bebidas frias, não aqueça sua glutamina. Pelo amor de Deus, não vai colocar glutamina no chá, não vai colocar glutamina no café, de jeito nenhum. De jeito nenhum, combinado? Depende de quais outros suplementos você pode fazer o uso do NAC. Qual suplemento que seria? Clorela é super detox. Clorela e espirulina, né? Faço uso da proteína vegana. Posso usar creatina? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A proteína vai te ajudar a aumentar o seu aporte de proteínas durante o dia, né? Então, são aminoácidos. E creatina é outra coisa, é para o cérebro, é para ajudar a manter essa... Então, assim, a proteína te ajuda a ganhar massa, a creatina te ajuda a manter essa massa que você ganhou, digamos assim. Fadiga muscular, mas é só muscular ou é uma fadiga geral? Porque para fadiga é magnésio, todos esses suplementos essenciais que eu falei, pessoa que está muito fadigada, normalmente é uma pessoa que está subnutrida, faltando várias vitaminas e minerais, quando você repõe isso, você sobe a sua vitamina D, você costuma melhorar o seu quadro todo de fadiga, né? Já vi que a glutamina não pode para quem tem câncer, é bem controverso isso daí, né? Eu, Daniela, não usaria se eu estivesse com câncer nada, sem aval médico, né? Porque o câncer depende tanto do tipo de câncer, né? Então, se eu estivesse com câncer, eu não usaria realmente, nem a glutamina, nem nada. Usaria a creatina, proteínas em geral, sim, mas essa... Olha, custo-benefício do complexo B da Essential, hoje vai ser o melhor realmente, porque tem 120 cápsulas, né? E custa R$109, se não me engano. Então, é o melhor custo-benefício. A gente vai ter a da Pura Vida também. A característica técnica de ambas é muito parecida. Muito parecida mesmo. Então, só que a da Pura Vida, para 30 dias, custa R$49. E a da Essential para 4 meses custa R$109. É o dobro do preço por 4 vezes mais cápsulas. Nossa, perfeito. Pode tomar glutamina e colágeno antes de dormir, sim. O colágeno à noite é muito bem-vindo. Os aminoácidos do colágeno são muito bem-vindos à noite antes de dormir. Minha mãe usa antidepressivo. Pode fazer uso do NAC? Existem vários estudos onde o NAC é usado para controle da depressão. Aí é uma dose mais alta, né? Mas uma pessoa deprimida, eu pensaria no magnésio, eu pensaria no complexo B, eu pensaria no NAC também, mas principalmente em olhar como que tá a B12 dela, que provavelmente vai estar baixa, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem problema de absorção da B12 porque ela usa o omeprazol, né? O omeprazol, ele bloqueia a absorção de B12, então ela, obviamente, que tem depressão. Tá tudo tão interligado nesses medicamentos que o pessoal usa assim, que era para usar por uma semana, acaba usando por uma década, e isso traz muitos prejuízos, incalculáveis até. A Lu tá falando que a glutamina só é contraindicada para câncer intestinal. Eu conheço alguns médicos que contraindicam a glutamina para qualquer tipo de câncer. Mas por isso que eu acho que é um assunto delicado, sabe? Câncer, doenças em geral, eu acho que a gente tem que ter cautela, né? De forma geral. Então, tanto que eu falei, isso aqui não é uma prescrição.
é a minha experiência, é aquilo que eu estudo, é aquilo que eu vivencio, para que as pessoas vejam isso e possam se inspirar, para que possam se cuidar, né? Porque eu sempre falo do meu caso, porque eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Quem que eu era? Eu era uma pessoa que dava 4 horas da tarde, eu desplugava da tomada, eu tinha uma falta de energia, um brain fog horroroso, tinha muito frio, eu sentava aqui, dormia, sabe? E a minha vida mudou demais, assim, mas eu tinha tudo baixo, minha B12 era baixa, não usava magnésio, não usava nada. E depois que eu suplementei, eu tive mais energia. Aí comecei a treinar, e o treino é super importante também. Então comecei a fazer higiene do sono, comecei a dormir melhor. Eu sempre dormi bem, né? Mas eu comecei a descansar mais durante o sono. Olha, o que tomar para a psoríase? Deixa eu só ver aqui, ó. Nódulo na tireoide, pode usar a kelp da Nau? É que assim, para quem tem hipotiroidismo, é muito indicado o uso do iodo, né? De forma geral. E o kelp é uma forma interessante. Eu conheço várias prescrições de kelp. A dose é que tem que ver, né? Por exemplo, eu não uso nenhum tipo de iodo e o meu iodo tá super bom. Eu não preciso suplementar iodo. Eu como peixe, algas, e aí no meu caso não preciso. Você já chegou a dosar? Para você saber, né, se você precisa usar kelp, você tem que fazer a dosagem para ver como é que tá seu iodo. No meu caso, por exemplo, eu não devo suplementar porque o meu nível tá bom, tá próximo ali tá bem assim, no ideal, próximo do máximo. Então eu não posso usar, entendeu? Creatina não tem problema para diabético? Não existe essa ligação, não. Não existe ligação entre diabetes e creatina. O desânimo em pessoa, Elizabeth, é isso, assim, a pessoa que tá desanimada, ela tá... quando a gente, assim, são coisas básicas. Você viu eu vou fazer um resumo, né? Lá no clube vai estar esse vídeo e um resumo. Esses são os suplementos que eu falei, essa é a forma de usar, essa é a forma que eu entendo que a gente deve usá-los, né? Colágeno quebra jejum? Quebra. Tudo aquilo que tem macronutrientes quebra, entendeu? Então, assim, acima de uns... Eu já ouvi falar, nutricionistas falar que é acima de 10 que quebra. Mas eu entendo que acima de 5 gramas de colágeno quebra jejum. Por quê? Porque é um macronutriente, a proteína, né? Então, jejum metabólico eu entendo que quebra acima de 5 gramas. Então, eu sempre uso meu colágeno quando eu estou indo quebrar o meu jejum e não antes, entendeu? Acho que eu já falei de tudo, pessoal. Tipos de suplementos, ação quelante dos chás, café, excesso de café, suplementos, já falei do NAC, eu amo o NAC, né? E o NAC tem umas controvérsias assim, que você deve usar o NAC por um tempo e parar, faz sentido. Então, se você pega o NAC, usa uns 3 meses, aí para por mais uns 3 meses, depois volta. Mas eu já conheço outras linhas que defendem o uso direto do NAC. Então, não que eu esteja dizendo para você usar o NAC direto, mas eu uso o NAC direto. Porque são 600 miligramas, é quase que uma dose fisiológica, né? Muitas vezes uma proteína já tem isso. Só que, quando você ingere uma proteína, ela tem um NAC, mas ela tem vários outros aminoácidos além do NAC. Então, são vários aminoácidos competindo entre si. E aí, no que eles estão competindo entre si, alguns vão absorver melhor do que outros. Então, quando eu uso o NAC sozinho, eu estou garantindo a melhor absorção dele, entendeu? Ó, já se passaram 1h18 de live, acho que já está bom por hoje, né? Acho que consegui esclarecer as principais dúvidas sobre suplementação essencial. Olha, o NAC que tem o melhor custo-benefício depende. Porque assim, eu uso o Danal, né? Inclusive, o Danal volta amanhã para o estoque, já chegou. Porque o Danal, ele tem molibdênio e selênio. Os 3 juntos é uma sinergia incrível, assim, para detox, porque o selênio também é importante para detox. E o molibdênio, ele ajuda o NAC a absorver melhor. Então, uma coisa é usar o NAC, se ele tiver molibdênio, ele absorve melhor ainda, né? Então, o melhor para mim é o Danal, realmente. Mas a gente tem outros, né? O da Vitafor, que é só NAC, sozinho. Então, assim, eu só quero NAC. Mas é o melhor custo-benefício, realmente, o da Vitafor em segundo lugar. Mas o da TrueSource também é NAC com molibdênio. Aí o custo dele, para você que quer só 30 cápsulas, para começar a ver como que você se sente,
Eu acho que fica legal. E sobre os multivitamínicos, Pedro, que você perguntou, a maioria realmente é perda de dinheiro, porque você vai olhar o multivitamínico, tem lá óxido de zinco, óxido de magnésio, um tipo horrível de ferro, cianocobalamina, tem uma dose baixíssima, num tipo pouco biodisponível, sabe? Agora, um bom multivitamínico existe, né? A gente tem o Super Day da Life Extension, que é o multivitamínico, é maravilhoso. O próprio multivitamínico da Pura Vida, todas as vitaminas estão metiladas, todos os minerais estão quelados. Então, quem falar que aquele multivitamínico é ruim, tá enganado, porque ele é bom. Mas eu prefiro usar os elementos separados. Então, eu uso ferro separado, que geralmente tem ferro multivitamínico, né? Eu uso D3 separado, porque eu consigo modular essa dose maior. Então, acho que assim, um idoso ou uma pessoa que não tem muita paciência de ficar tomando várias cápsulas fracionadas, você vai usar um multivitamínico, é muito melhor do que não usar nada. Minha mãe, por exemplo, eu gosto de dar para ela multivitamínico com o magnésio à parte, porque o multivitamínico tem pouco magnésio, né? Então, mas para mim, eu não gosto da ideia, não. Até o Super Day, eu até usei um tempo, mas ainda prefiro usar separado, que eu modulo as minhas doses e principalmente os horários que eu vou ingerir cada um. Ok? Acho que é isso, viu? Suplementos essenciais para a gente prosperar a nossa saúde, isso vai variando de acordo com o meu objetivo. Então, se eu tenho hipotiroidismo, muda um pouco nessa configuração, a gente já começa a colocar um zinco e um selênio e o ferro de forma mais importante, mas isso a gente fala na live de hipotiroidismo. Combinado? Essa live, pessoal, só para concluir, vou deixar ela gravada até amanhã, porque essa live é uma live que eu prometi para os participantes do nosso clube de suplementação inteligente. Então, essa live vai para lá, que aí as pessoas podem ver acelerado, ver e rever 200 vezes se quiser, com legenda e com o resumo da aula também. Mas para quem não pôde ver tudo, vou deixar até amanhã à noite, mas aí a gente vai tirar, porque é uma promessa que eu fiz lá para o nosso clube. Para você que quer entrar, venha, faça parte. Melhor vitamina C, lipossomal, é muito boa a lipossomal, ela baixou de preço, inclusive, né? Pura Vida reduziu o preço de alguns produtos, graças a Deus. Mas eu prefiro a vitamina C da Essential, porque a vitamina C, eu até vou contar um segredinho da vitamina C da Essential, que ela é para adultos, né? Ela tem, além da vitamina C, zinco, lisina e levedura de beta-glucana. Toda vez que meu menino começa a resfriar, ele tem 7 anos, eu dou 2 cápsulas para ele, que é a dose de adulto, antes de dormir, e no outro dia ele acorda 0 bala. Aí no outro dia eu dou para ele um morning shotzinho para imunidade, e antes de dormir a vitamina C da Essential. Então adoro. A minha favorita é a da Essential, mas eu uso a lipossomal da Pura Vida também, principalmente após as refeições, quando tem feijão, espinafre, couve, para eu absorver aquele ferro melhor, tá? Adorei todo mundo que passou por aí, muito obrigada pela companhia, pelas perguntas, desculpa quem eu não consegui responder e desculpa quem tá lá no direct sem resposta também, a minha vida tá uma loucura. Hoje a minha sogra me xingou porque tinha vários recados da professora na agenda do meu filho que eu não consegui ver. Mas vamos resolver, vai passar essa fase, tá? Vamos falando e da forma que eu puder ajudar estarei por aqui, tá? Um beijo e boa noite para todo mundo.